Bom, primeiramente, bom dia a todos os brasileiros, boa tarde aos europeus que estão aqui, agradecendo a presença de todos. E boa noite, né, ao pessoal que está no Japão, gente. Nós temos gente de todo mundo nessa palestra, isso me orgulha muito. Temos a presença também do Walter Coutinho, nosso presidente dos conselhos de raças da CBKC. E hoje iniciaremos mais um ciclo de palestras, onde eu vou ter presente aqui para fazer essa palestra uma ilustre criadora, conhecida por alguns, mas com certeza conhecida pela grande maioria, a doutora Mônica Grimaldi. Ela cria há muitos anos, ela vai estar se apresentando aqui, desde menina, né? Então, quer dizer, não é uma coisa que a paixão pela raça, a paixão pelos cães é uma coisa de longa data e se desenvolveu aí realmente uma grande criadora, fazendo parte realmente da oficialização da raça junto à FCI e tudo mais. Então, ela vai contar um pouco essa história, né? Hoje a palestra dela, o tema é a origem da raça, ou seja, ela vai contar como o Terrier brasileiro se transformou em Terrier brasileiro, vindo de toda a origem de longa data. A diverso do que você pensa, Paulistinha não é tão recente assim. E isso vocês vão ouvir da boca dela. Então, com vocês, com muito orgulho, doutora Mônica Grimaldi, canil absoluto, a palavra é sua, Mônica. Bom dia a todos, bom dia. É uma grande honra ter gente de tanto lugar do mundo e é um grande prazer poder falar para vocês. Muito obrigada a presença de todos amigos, né? Todos com a mesma paixão. Obrigada a presença do Dr. Walter, da Paive, do Kobayashi, amigos de muitos anos e que estão do outro lado do mundo, Marta Simoni. Muito obrigada. E a todos os brasileiros, cada um de um lugarzinho, né, do Brasil, que vieram prestigiar, acordar cedo no domingo para escutar a gente falar. Sejam bem-vindos e muito obrigada. Vamos lá? Não estou escutando você, Carlos. Nada, nada. Bom, hoje eu estou falando da origem da nossa raça, né? O Terrier brasileiro. O Terrier brasileiro, também conhecido como Fox Paulistinha, já há muitos anos. Outro, por favor, Carlos, vira. Nós temos algumas teorias que envolvem a raça. A primeira teoria da raça, que consta no padrão oficial, ela é bastante romântica, ela é bastante poética, onde ela coloca que as famílias abastadas mandavam os filhos para fora do Brasil. Isso no século XIX, em meados do século XIX, e eles iam estudar na Europa. E aí eles retornavam com uma esposa e com um cachorrinho. Eu daqui a pouco volto para falar a respeito disso. Eu acho muito bonita essa colocação, bastante romântica, mas quem tem a convivência de um terrier brasileiro sabe que a energia, a vivacidade, o gosto que ele tem pelo trabalho, ele não é muito um cão de companhia, ele é mais um cão funcional, ele é um caçador. Então, é uma versão poética, porém eu acho que é discutível. Nessa versão, eles colocam que as raças que originaram o Terrier brasileiro provavelmente é o Parson Russell Terrier, o Jack Russell e o Fox Terrier pelo liso, que eram muito comuns na Inglaterra nesse período, na França, e que as moças vinham com esses cachorrinhos e que aqui no Brasil esses cães foram acasalando com cães da região até formarem um tipo característico, sendo que eles eram aproveitados para caça, para o campo, para a companhia. Nós sabemos que o Paulistinha, o Terrier brasileiro, ele é um cachorro
uma das características do nosso Terrier é a múltipla funcionalidade. Eu acho que é um dos cães mais funcionais que existem. Pode virar. Isso que eu ia combinar com você, Mônica. Para ficar alinhado, é só você falar próximo. E eu, tá? Ah, legal. Então, com o desenvolvimento das grandes cidades, esses cães que vieram dessas famílias abastadas, dos filhos dos fazendeiros, eles foram migrando do campo para a cidade. E aí foram utilizados em circos, utilizados em guarda. Uma das características e uma das histórias do Terrier brasileiro, o Terrier brasileiro tem muitas características, é que o bandido da luz vermelha, que foi famoso no começo do século, ele dizia que ele enfrentava qualquer cão, qualquer casa, menos a que tivesse Fox Paulistinha, porque era um cachorro que latia demais. E ele não era um cão que ele não largava, ele é tenaz, ele é teimoso, ele quando está no sentido de guarda, ele tem uma tenacidade que esse bandido não encarava Fox Paulistinha. Ele falava que ele encarava qualquer cão grande, mas Fox Paulistinha não. Isso foi em declarações dele. Isso é fato verídico. Próximo. Bom, a segunda teoria. Vamos lá. Que é também uma grande hipótese bastante forte, porque tem dados históricos, que cães de tipo Terrier, sem precisar exatamente a raça, que viajavam em navios como caçadores de ratos, rateiros, porque nós tivemos, Idade Média, peste bubônica. E na Idade Média também existia a história da demonização dos ratos, dos gatos. Então, os gatos foram muito dizimados na Idade Média. Em consequência disso, tinham muitos cães cuja função era a predação de ratos. E muitos dos navios utilizavam esses cães para combater, para controlar a infestação de ratos. Então, terriers que não eram precisamente de uma raça precisa, de várias raças, chegaram aos portos brasileiros em meados do século passado, a questão de há mais de 200 anos, não século passado, há mais de 200 anos, e foram começando a criar com várias raças, mas típicos, vários terriers, cruzando e trazendo um cão reconhecidamente próximo ao nosso terrier atual, autóctone da região onde foi muito forte no estado de São Paulo. Por isso a história do Paulistinha. Eles diziam que o Paulistinha tinha as cores da bandeira do estado de São Paulo, que é o preto, vermelho e o branco. E realmente, os primeiros eram, os criadores primeiros, inclusive, tinham muito preconceito com as outras cores. Eles gostavam sempre do tricolor de preto. E as outras cores nascidas eram desprezadas. Pode virar. Próximo. Bom, ainda há outra hipótese com mais bases históricas, que também é plausível, onde diz que vieram os cães espanhóis em navios espanhóis para cá, como terriers como ratoneiro bodegueiro andaluz, o ratoneiro valenciano, e que eles fossem esses cães, pela proximidade típica. Vocês podem ver que tem fotos aí dos ratoneiros, os ancestrais verdadeiros do Fox Paulistinha. Tá? Por isso, aliado à história do Brasil, que ao invés de cães britânicos, o terrier brasileiro descenda mais dos cães espanhóis, provavelmente chegando em massa nos navios da Espanha
na época de 1880 a 1640, que era a época da União Ibérica, quando na Espanha e em Portugal estavam unidos politicamente. E que eles vinham também preservando e controlando os ratos nos navios. Quando aportaram, começaram em várias localizações, a ter esse tipo de cão, a cruzar nessas regiões e a formar a nossa raça. A próxima. Vocês podem observar, aqui nós temos o ratoneiro e temos o bodegueiro andaluz. Vejam como eles lembram bastante o terrier brasileiro. Eu acho que bem mais do que o fox inglês, pelo próprio tipo do animal. Ele não é tão... Ele é mais curvilíneo. Pode virar. Próximo. Vejam aqui, temos o... Não, volta, por favor. Temos várias raças aqui, ó. O ratoneiro valenciano. Vejam. Faz bastante, lembra bastante. Então, grandes chances deles serem os ancestrais do terrier brasileiro. Grandes chances. Eu sei que foi feito um estudo onde se descobriu que o terrier brasileiro também tem a linha de sangue de Jack Russell na linha. Eu lembro que foi feito um mapeamento genético. Vira. Uma próxima. Que é a quarta teoria. Aqui, vejam que... Volta, por favor. Volta, por favor. Vocês veem que tem um senhor com vários tipos de terrier brincando, né? Quem tem um terrier brasileiro sabe como esses cães, eles gostam desse tipo de brincadeira. A sagacidade, a brincadeira, a agilidade, a força, a guerra que eles têm dentro deles, que eles gostam de lutar, de ser tenaz, a vontade de trabalhar, é típica do terrier brasileiro. Por favor, a próxima. Bom, no tocante a aspectos históricos, também existem indícios que cães do tipo terrier, sem a precisão de raça definida, eles realmente viajavam nesses navios mercantes. Nós não podemos esquecer disso, principalmente os ingleses, desde o século XIX. Mas antes disso, nós vemos que desde 1580 a 1600 já tem a introdução de terriers nas nossas terras. E se estima que esses cães teriam acasalado. Por isso, inclusive, nós encontramos em várias partes do mundo, como o Nihon Terrier no Japão, o Hat Terrier nos Estados Unidos, o ratoneiro bodegueiro em Andaluz, o valenciano da Espanha. São todos cães muito próximos ao terrier brasileiro. Lembram muito. E aí nós tivemos o trabalho dos criadores de conseguir registrar e ter o reconhecimento internacional, que é muito importante. Nós sabemos que esses cães eram usados, inclusive, para guardar os mercados, para guardar os navios, para não só como predadores de ratos, de roedores, mas também nós já vimos que esses cães são utilizados na lida na fazenda. Quem tem propriedade rural, eu já morei em propriedade rural, já morei em fazenda, a gente sabe que é um cachorro, primeiro, ele é rústico, ele é resistente, ele é guerreiro, ele gosta de trabalhar, ele desempenha a função de guarda e alarme, e ele desempenha a função com precisão de cão caçador. O Klaus, sim, vai fazer. Aqui embaixo tem 2 cães da minha criação, já falecidos, são os terriers brasileiros antigos. Um deles é a Little Blue, do Absoluto, e o pai dela, o Billy, do Ice Blue. Para vocês verem, eu coloquei uma foto para vocês compararem que
lembram, uma raça lembra a outra. São muito próximas uma raça da outra. Então, da mesma forma que aconteceu no Brasil, aconteceu também em outros lugares do mundo. Terriers muito próximos, muito típicos, que são daquela região, mas que foram propagados por navios mercantes. Tá, pode ir para frente. Próximo, por favor. Primeiro padrão, data da década de 60. Foi o Hatza, Valdemar Hatza, o responsável. E era um padrão assim bastante rígido, bastante duro, bastante em relação ao plantel que existia. Por quê? Por um reconhecimento oficial de uma raça, você tem que dar um padrão mais duro possível, o mais rigoroso possível, o mais preciso possível, porque você tem que se ater a determinados tipos e determinadas espécies para você ter uma tipicidade na raça. A nossa raça não é tão recente, mas comparada com o Rottweiler, é um bebê. Comparada com o Cane Corso, nós não temos milhares de anos, nós não temos 1000 anos, 2000 anos, nós temos séculos. E séculos numa raça de cão é pouco, é muito pouco. Podem virar. Então, eu tenho que fazer menção ao Clube do Fox Paulistinha. A fundação desse clube foi em 19 de agosto de 1981. E aqui a imagem é do pinguim do Taboão. Acredito que muitos que estejam presentes tenham conhecido esse cão. Eu conheci pessoalmente. E isso nós vemos, assim, é inegável que os cães atuais estão maiores do que os cães anteriores. O pinguim, ele era um dos animais que mais reproduziu na época. Era um cachorro muito lindo, era magnífico o cão. Ele, quando estava em pista, ele dava um show. Eu tive vários filhotes do pinguim, usei ele muito no meu canil, usei muito tabuão na minha linha de sangue. E eram cães fantásticos. O clube, ele teve vários sócios registrados, tinha uma força grande e tinha um studbook muito grande que foi depois acoplado à CBKC. A CBKC, o clube se uniu à CBKC e passou todo o studbook para a CBKC na época. Pode virar. Tem até uma parte aqui onde a Cães e Companhia mostra a formação do clube, que foi em fevereiro de 1981. Fala sobre a raça. Isso eu estou colocando aqui, porque a gente não pode esquecer quem trabalhou muito lá no passado. E que realmente a Marina Lerário, o Vito Lerário, eu tinha grandes conversas com o Vito Lerário de horas e dias. Ele era um apaixonado, o áudio ficou ruim. E agora? Como é que nós faremos? Gente, eu vou tentar mudar e tentar... Você não está ouvindo? Você não está ouvindo? O que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Aí, o pessoal? Ou é só a Nayara? Para mim está normal. Peraí, só que... Eu estou ouvindo. Tá tudo bem? Ô, Ricardo, bem-vindo, meu amigo. Vamos lá. Agora está normal. Entrou um áudio aí e depois sumiu. Sumiu a voz da Mônica e agora está bom. Isso, volta lá. É que entrou realmente, eu tive que cortar, mas demorou. Mas vai, continua, Mônica, pode continuar. Tá bom. Então, em 1987, a CBKC começou a registrar o Fox Paulistinha. Houve a junção do clube que passou todo o studbook à CBKC. Inclusive, quando era o pedigree do terrier brasileiro antigo, que era a Fox Paulistinha, no pedigree existia a resenha dos animais, o que eu acho bastante interessante.
toda a marcação, quando nascia o filhote, existia. Depois eu passo para o pessoal do conselho. Vocês têm alguma imagem de pedigrees antigos? Se não tem, depois eu passo para então, vocês. eu até tinha, mas não está aqui. Não está nesse computador. Não, nesse momento não, mas Era o cachorrinho aberto, né? era um cachorrinho Você aberto. fazia a resenha das marcações, porque digamos que era a impressão digital do filhote, né, do cão. Exatamente. E eu acho muito interessante, porque cada marcação do Paulistinha é única e singular. Eu vou depois passar, se vocês não têm, eu passo para vocês alguns pedigrees antigos, onde tem a característica da resenha, porque é bem interessante. A gente coloca lá no site, no Facebook e no YouTube. Pode mandar que a gente coloca. Tá. Em 1992, a senhora Doris Vidigal, ela escreveu um artigo na revista Dog World, onde apresentou o terrier brasileiro para os Estados Unidos e ao mundo. E aí um terrier brasileiro começou a concorrer à premiação. E isso é bem interessante. Próxima. A primeira entidade a reconhecer nossa raça internacionalmente foi o American Hybrid Association, que reconheceu o primeiro exemplar que foi apresentado numa exposição promovida, que foi Yasmin do Tabuão, e obteve a classificação excelente, o 4º lugar de grupo. Era uma grande conquista. Em 1990 e 91, o Clube do Fox Paulistinha forneceu à CBKC todo o padrão oficial. Foi ao contrário, foi o clube que passou para a CBKC. E foi bem interessante isso, porque era muito difícil, era muito rigoroso. Carlão, Klaus, eram dessa época, lembram desse padrão, né? Era muito rigoroso para se manter a tipicidade dos animais. Pode passar. Em 93, o reconhecimento oficial pela FCI. Para o reconhecimento da raça, nós tivemos o mesmo padrão rássico desde 1920. A primeira tentativa de reconhecimento ocorreu em 1964, sendo que teve uma época que o que aconteceu nessa época? Não foram registrados nenhum cão e nós depois perdemos a oportunidade do pedigree. Nós ficamos vários anos sem pedigree por não reconhecimento, nos anos 60. Por não reconhecimento, não, por não registro. Existiu o cão, ele não foi considerado extinto, mas os criadores não tinham o hábito de registrar. E nisso foi se perdido o pedigree. Aí teve o reconhecimento provisório em 1995, após muita luta dos criadores, e o reconhecimento definitivo em 2006. Ele foi a terceira raça de cão originariamente brasileira. Nós temos o fila brasileiro, o rastreador brasileiro, que agora foi reconhecido internacionalmente, mas teve uma época que foi considerado extinto também, por não ter nenhum cão registrado. E o nosso terrier brasileiro, o nosso Fox Paulistinha. O nome oficial de terrier brasileiro foi criado por ocasião deste processo de registro e reconhecimento à CBKC e à FCI, porque antigamente era conhecido como Fox Paulistinha. Só que Fox Paulistinha fica muito regional e nós tínhamos que colocar, no sul existem grandes criações, São Paulo, Minas, Rio. Então, você não pode regionalizar uma raça reconhecida internacionalmente. Então, por isso, nós não, a FCI, junto com os criadores, neste processo de registro,
foi a opção de ter o nome oficial de Terrier brasileiro, porque é um Terrier mesmo, né? Vamos virar. Aqui tem, em 1996, a Exposição Mundial, quando o Pinguim foi várias vezes campeão mundial. Foi um cão realmente que fez a história da raça. Marina e o Vitor Lerari trabalharam muito nisso. Vamos a próxima, por favor. Aí o selo com o pinguim, é o Pinguim do Taboão, que teve um selo dos Correios, onde coloca a nossa raça. Quem não tenha visto, está vendo. Próximo. Então, sobre as múltiplas funções da raça, o primeiro Terrier brasileiro a fazer pet terapia aqui no Brasil chamava-se Pokémon do Absoluto, e ele fazia pet terapia com o pessoal da PAI. Eu doei esse animal para uma médica veterinária que fazia um trabalho muito sério de pet terapia, e ele foi a alegria de muita gente, esse cachorro. Ele era filho da Little Blue do Absoluto. E tive a honra desse cachorro ter a função de ser o primeiro cão pet terapeuta da nossa raça no Brasil. Aqui outro cão, que foi a Kim do Absoluto. O condutor dele é o Hélio Lima, está aqui, essa foto desse senhor já calvo, de cor, exatamente. Ele é um grande treinador. Ele falava que a Kim, ela era o passaporte dele. Ela ganhou Colômbia, Américas e Caribe, Peru, Américas e Caribe em 2002 e 2003. Vocês vejam que aí a Little Blue do Absoluto foi uma cachorra que venceu muitos best in shows, grande campeã brasileira, ganhou com o Sérgio Capes na Mundial, a especializada na Mundial, um dia antes. Depois, no dia seguinte, foi Naná, com o Marcos Rotz. Essa cachorra foi capa de várias revistas. Eu acho uma das cachorras que foi um marco nessa raça. Foi uma das cachorras que eu considero que tenha sido um marco na raça. Inúmeras vitórias. Uma cachorra de múltipla função também. Ela não era só um cão de pista, ela era uma cachorra que me trouxe muita alegria. Sinto muita falta de Blue. Estou tentando recuperar. Inclusive, Paive, já que você está presente, tem uma boa notícia. Rolex vai ser papai com a Demi, viu? Já cruzaram várias vezes. Próximo, por favor. Bom, as pessoas relevantes na história da raça, não posso esquecer novamente o Vitor e a Marina Lerário, a Miriam do Canil Marilu, a Miriam não, é a Marina Oliveira, está errado aqui, desculpem, gente, a dona Marina Oliveira, que teve uma grande relevância do Canil Marilu, o Celso dos Anjos, do Canil da Terra da Pituva, a Miriam Borba, do Canil Sulfoque, Marcos Rotz, do Canil Rancho Grande, João Batista Lenza, Canil Alvorada, o Rogério Garcia, do Uberfox, o Klaus, que está aí presente, do Canil Tingui, Mauro Prisibela, Canil Terra da Vera Cruz. Esses são os pessoais mais antigos. Não posso deixar de falar sobre o Sérgio Nunes, o Ricardo Nunes, do Canil Rio Fox. Hoje tem feito um trabalho maravilhoso. A Paive, a Pirjo, a Marta Sinomoni, são pessoas que trabalharam na raça há mais de 20 anos. Vocês me desculpem, vai faltar gente que não está aí. Até o Carlos, ele colocou, cadê o meu nome, Mônica? Eu falei, realmente, Carlos, me perdoe. Muita gente que a gente esquece de colocar um nome. Então, se eu esqueci de colocar um nome, vocês me perdoem, porque foi uma falha, é muita coisa, e a gente é humana, falha, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Alexandre Kobayashi, ao Sérgio Capes,
ao Antônio Costa de la Piage, ao Ulisses Guedes, ao Henrique Graziano. Por quê? Em especial ao Kobayashi, ao Capone, ao Antônio Guedes. O Capone, porque foi um dos primeiros handlers, ele e o Adilson Lima, a acreditar na raça. Era Capone, Adilson e Vânia Bryan, que acreditavam como handlers na raça. Porque há 30 anos atrás, gente, Paulistinha era visto como vira-lata. Nós íamos para uma exposição e eu me lembro de ir fazer ranking, aonde os criadores olhavam e diziam assim: o que você está fazendo com vira-lata? Sim, pode fazer, Ricardo. Daqui a pouco ele vai abrir. Então, o handler, para ter coragem de apresentar um cachorro, porque era tido como vira-lata, ele tinha que ter muito peito. E o juiz tinha que ter mais coragem para dar em cima de um cachorro desses. Para ele dar uma final para um cão desses, que foi o caso do Kobayashi, foi o caso do Antônio Costa, do Toninho Della Piage, do Ulisses Guedes, porque eles tinham que ter peito, Sérgio Capes, para poder premiar uma raça nacional. Porque aqui nós tínhamos preconceito. É muito louco isso, de ter na própria casa preconceito. Próximo. Eu boto lá primeiro. Gente, eu estou mostrando fotos, a Lico e a Cláudia Nise, do canil Blackberry, me passaram fotos de cães antigos, para vocês verem como é que mudou a raça. Como as coisas mudaram. Vocês vejam que eles eram muito mais leves do que é o que a gente tem atualmente. Tá vendo? Fotos de cães antigos. Aqui são os meus cães. A Blue, a Little Blue e a Blue Moon, que eram cães considerados já cães fortes, cães pesados. Hoje, eu acredito que sejam considerados cães leves. Quer dizer, houve muita mudança na raça. Extrema mudança na raça. Pode ver, próximo. Pinguim. Hoje o Pinguim, que era um cão pesado, era um cão, ele era baixinho, mas ele era pesado. Ele estava no mínimo do macho, do padrão de macho. Mas ele era um cão forte, robusto, pesado, com muita estrutura. A Little Blue, vejam, com muita estrutura. Hoje é considerado uma cadela leve, uma cachorra pequena. Então, eu estou trazendo isso para vocês verem como foi se mudando através do tempo o tipo do animal. Pode virar. Bom, é isso. Vamos abrir para perguntas, pessoal? Quem quiser, estou às ordens. Eu vou sugerir aqui, como são 15 para as 11, nós estamos dentro de um tempo legal, vou sugerir aqui 5 minutos para poder o pessoal beber uma água e ir no banheiro e, na sequência, abrimos para as perguntas. Beleza? Então, tá bom. Aí, todo mundo pode dar a sua levantadinha e já voltamos em alguns minutinhos. Perfeito. Você vai travar todo mundo aí? Beleza. Seu Silvio, tudo bom? Oi.
Agora só esperamos então a Mônica voltar. Iniciamos as perguntas. Vou dar uma entrada no chat aqui, deixa eu dar uma olhada. Se não me engano, o Klaus é o primeiro que pediu a palavra. Na sequência, acho que foi o Ricardo também. Bom, de qualquer maneira, eu vou lendo aqui, mas acho que o Klaus foi o primeiro. Klaus, a palavra é sua, pode fazer a pergunta. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Mônica. Eu acho que a gente tem que discutir, sim, muito a origem do terrê brasileiro, por vários motivos. Um é saber por que o terrê brasileiro está assim hoje, né? Eu acho que sabendo, discutindo a origem, a gente vai ter grandes pistas dessa evolução até o ponto que está hoje. E segundo, tem algo que me interessa muito, é a parte de genética, principalmente de doenças genéticas, né? Que ao longo do tempo, uma doença ela é formada por uma mutação que se deu ao acaso em algum ponto. O problema é que a gente não sabe qual ponto que deu origem a essa mutação. Então, eu acho que quando a gente vai discutindo a origem da raça, a gente começa a ter uma ideia, começa a ter uma impressão, uma teoria, mesmo que vaga, sobre como pode ter surgido essas mutações, principalmente aquelas que dão origem a doenças, né? Mas, assim, eu gostei muito das teorias e eu acho, na minha opinião particular, que aquela história que está no padrão, eu acho que a gente tinha que mudar realmente, porque a Mônica falou muito bem, é algo romantizado, bonito, legal, né? Assim, nossa, dá um ar de não sei o quê. É complicado isso, porque o Celso já falava isso há muito tempo também, do movimento dos grandes descobrimentos, que foi levando esses rateiros, né? A gente sabe que o grupo Terrier, ele vem de alguns terreiros básicos que tinham lá na Inglaterra, nos anos 1500, 1600, 1700, que eram cães de pessoas pobres que usavam esses cães para matar os ratos, ali na casa, no celeiro, essas coisas assim, porque as pessoas pobres não podiam ter cães de caça, hounds e outros, né? Isso era deixado para os ricos, para os nobres. Os pobres só podiam ter os pequenininhos, né? Cães de rua, mestiços, sei lá o quê, que serviam para caçar rato, só isso. Só que esses cães tomaram uma grande parte uma grande participação na sociedade humana, porque eles se demonstraram grandes rateiros. E daí eles saíram pelo mundo, provavelmente um ou dois tipos originais, o English Black and Tan, o White English Terrier, são os antigos que não existem mais, já estão extintos, e deram origem ao restante das raças. E daí a gente vê, né, o terrier japonês, o terrier chileno, que agora está crescendo muito, muito, muito. E até tem cães de outros tipos, até de outros grupos, como o cão sueco e dinamarquês das fazendas, que a Mônica citou, que inclusive já a revelia do Brasil já foi utilizado em cruzamentos na Finlândia para abrir sangue, etc. Mas em revelia à CBKC, ao Conselho e aos criadores brasileiros, tá? Então, assim, eu acho muito importante a gente ver exatamente qual foi a origem. Eu, por exemplo, não acho que o terreno no antigo Parson Jack Russell, que depois foi dividido em duas raças. Por que isto? Por que eu falo isso? Porque o Parson Jack Russell Terrier, criado pelo reverendo Jack Russell lá na Inglaterra, ele foi criado mais ou menos na mesma época que o Terrier brasileiro já estava se estabelecendo aqui. Então, século XIX, onde a gente sabe que já tinham cães muito parecidos ao atual Terrier brasileiro aqui. Ele pode ter até entrado depois, mas o Parson Jack Russell Terrier, ele não foi, apesar
do reverendo Jack Russell ter sido um dos fundadores do The Kennel Club no século XIX, a raça que ele criou não entrou no The Kennel Club na Inglaterra. Demorou quase 100 anos para entrar. Ele falava mesmo que não queria registrar aquilo que ele estava criando. Então, eu acho que não teve influência do Parson Jack Russell Terrier, o antigo Parson, né? Que era uma raça só e hoje foi dividido em duas. Talvez a gente tenha que entrar em contato, mas a Genus Cooper da Finlândia, que faz os testes genéticos, que faz testes genéticos para doenças, eles também fazem um estudo da diversidade genética da raça. Talvez a gente possa entrar em contato com eles para ver nos estudos que eles fazem de diversidade genética, se não é possível, através da biologia molecular, se traçar uma árvore genealógica, né? Existem estudos que traçam árvores genealógicas de mais de 200 raças, mas o Terrier brasileiro ainda não entrou em um desses estudos, pelo menos os que eu acompanhei. Talvez a gente entrando em contato com a Genus Cooper, eu acho que a gente vai desvendar a origem da raça só com biologia molecular. O resto tudo é teoria. A gente acha que é, porque em nenhum instante foi escrito isso, né? Eu já comentei na outra palestra que eu sempre tive Leonberger. O Leonberger foi uma das primeiras raças artificiais, digamos assim. Surgiu em 1850. E a gente sabe direitinho como que foi, porque o cara que criou lá na Alemanha, ele tinha anotações, ele passou isso adiante e tudo mais. Mas no Terrier brasileiro a gente não tem, por ser mais uma raça natural que foi surgindo e foi se adaptando ao longo do tempo, né? Eu acho que a gente só vai tirar mesmo a dúvida da origem quando a gente comparar, inclusive, com todas aquelas raças que a Mônica citou ali, em termos de biologia molecular, né? Em termos de DNA, com marcadores, que existem grupos de marcadores onde que a gente pode mostrar qual foi a origem e, inclusive, mais ou menos a época que as raças se separaram. Isso é possível fazer pela taxa de mutações que existem em certos marcadores dentro de qualquer ser vivo. A gente pode fazer com basicamente qualquer ser vivo. Mas então, de novo, agradeço a Mônica, ótimo, e nós temos que discutir mais e mais sobre a origem da raça, inclusive mudar o que está lá no padrão, que eu acho que já foi o tempo de romantizar isso. Foi bom até agora, mas hoje a gente já tem capacidade de dar outras ideias, outras teorias, outros caminhos, como a Mônica colocou aqui na palestra. Parabéns de novo e agradeço aí a presença de todos. Quer falar alguma coisa, Mônica? Não, eu que agradeço, é uma honra. Mas realmente eu concordo com o Klaus. Nós estamos no achismo. Efetivamente, são só teorias que teriam que ser comprovadas através de exames, porque nós não temos realmente nada escrito, nada. E olha que é uma coisa assim que você não tem como precisar, você pode achar, mas ter a certeza você não tem. É bem por aí mesmo, é fazer exame. Eu antes de passar a pergunta, acho que é o Ricardo, na ordem de pedidos aqui, eu queria fazer só alguns comentários. Eu tive em contato com a nossa grande Marina, que infelizmente, por uma questão que ela estava num lugar sem Wi-Fi, ela não ia conseguir entrar aqui hoje. Vou deixar um abraço a todos. E eu já fiz um pedido, né, muito carinhoso, porque ela se afastou depois da morte do Vitor, mas ela falou que se propõe a fazer depois, no momento oportuno que a gente montar, uma palestra somente sobre o momento da junção dos criadores, o início do primeiro padrão até a oficialização, contando muitos detalhes enriquecedores, que o pessoal vai pirar por tudo que aconteceu. Ela disse que tem muita coisa nova, inclusive, ela deixou bem claro, ela falou,
eu fui enganada quando essa história romântica dos fazendeiros voltarem da Europa, ela falou assim, eu escrevi isso no meu livro, mas é mentira. Ela foi catedrática, inclusive. Então, ela deixa da palestra dela, vocês vão ouvir qual que é a versão dela. E ela realmente fala negócio do Japão, que ela, inclusive, ela é uma especialista em arte japonesa, onde ela tem pratos e desenhos, pinturas em porcelana, onde retrata uma foto de um terra brasileiro no Japão, no século, nem lembro que data que ela falou. Então, ou seja, esses navios, como toda a parte da navegação mercante desses séculos eram praticamente dominadas por espanhóis e portugueses, com certeza esse lance da origem vindo dessas raças espanholas, como a Mônica falou, tem todo sentido. Porque eles tinham que sair de Portugal e Espanha, contornar toda a América do Sul, subir para depois alcançar as Índias. Então, faz sentido. Terra brasileiro, o chileno, o uruguaio e assim por diante, né? Estados Unidos, né? Red Terra. Então, assim, esse papel tem muito mais sentido científico. Mas, obviamente, já vou estender aqui, Paive e Pirjo, por favor, ninguém aqui fala finlandês, então vocês com certeza vão poder nos ajudar bastante, né, Klaus, nesse pedido junto, talvez, a essa empresa na Finlândia. Fala, Klaus. Só uma coisa, a Mônica colocou algumas outras raças que têm orelha em pé. Se eu não me engano, acho que até o Red Terrier tem orelha em pé. E algumas vezes a gente vê terrier brasileiro de orelha em pé ou que fica em pé, tá? Existe já um gene, eu acho que a Genoscoper já faz exame disso, que a orelha em pé ou orelha quebrada, ela é monogênica. Então, existe um gene para isso, inclusive pode ter uma ligação de vez em quando esse gene se expressar no terrier brasileiro e dar terrier brasileiro em pé, por causa dessa ligação com outras raças semelhantes que tenham a orelha em pé. Então, por isso que eu falo a importância da biologia molecular em estudar a origem do terrier brasileiro e até explicar algumas coisas que a gente encontra até hoje no terrier brasileiro. Como, por exemplo, cor. Da onde que veio a cor, as cores, né? Porque a gente sempre ouve dos mais antigos que o terrier brasileiro sempre foi tricolor de preto, né? Que o marrom, o azul e o Isabela entraram depois. Então, outra coisa que a gente pode tentar ajudar a explicar como que a cor entrou na raça, como as cores entraram na raça ao longo do tempo, através, de novo, de biologia molecular. Tá? Com certeza é um tema para uma palestra, essa parte de cores. É muito legal, né? Com certeza. Klaus, já está ferrado, você já abraçou a ideia, você que vai fazer essa. Eu queria também aqui, aproveitando, agradecer ao Mauro, nosso palestrante passado, agora que eu te vi aí, Mauro. E tem uma presença também ilustre do nosso amigo aqui, que eu estava até mostrando ali o cachorrinho dele, o irmão do nosso senador, o Suplicy, do seu Ronald Suplicy Matarazzo, que também, né, da família Matarazzo, muito tradicional em São Paulo, também hoje é proprietário de um terra brasileiro nosso. Obrigado pela sua presença. Bom, continuando, Ricardo, agora a palavra é sua. Faça a sua pergunta para a nossa ilustre palestrante, doutora Mônica Grimaldi. Bom dia a todos. Bom dia, Mônica. Parabéns mais uma vez, sempre ilustrando a gente com detalhes jurídicos, históricos da raça. Enfim, uma pioneira, defensora desde os primórdios da raça. André está mandando um abraço para você. Mônica, vai no mesmo rumo do que o Carlão falou, do que você falou e do que o Klaus falou. Com detalhe, esse estudo genético que foi feito, que você disse, comentou que foi feito, haveria possibilidade de resgatá-lo para a gente até ser objeto dele servir de ponto de partida ou de uma análise até crítica, se for o caso, se um estudo novo não for de encontro que está nele, para fazer uma crítica e daí ter base. Com um exame feito há décadas atrás e com o atual, com novas técnicas, com mais empenho, mais criadores, mais determinação de resgatar essa parte histórica. Muito obrigado e saúde a todos. Um beijo a Andréa. Olha, satisfação de você estar aí, cara. Feliz de ver os amigos aí prestigiando. Mas, Ricardo,
realmente, eu vou ver se eu levanto isso. Eu acho que a gente tinha que trabalhar muito seriamente, né, com exames para ter a precisão do que tem para trás do nosso terrer brasileiro. Porque hoje em dia é tudo teoria, né? Tudo teoria. Mas eu vi num grupo de discussão sobre esse mapeamento genético que estava sendo feito na Europa. Eu vi isso e achei bastante interessante isso, essa colocação. Agora a gente tem que levantar para saber, porque e mandar mais cães nossos com mais exames para ter essa certeza. Não tem como não ter certeza se não tiver um estudo de uma genealogia, senão a gente está fazendo hipótese, teoria. Concordo. Beleza. Então, agora, passando a palavra, a próxima pergunta é a Nara. E, na sequência, o Eduardo também fez um comentário aqui, e depois o Dr. Walter Coutinho. Nara, pode perguntar. Olá, pessoal. Bom dia ainda, né? Muito grato a todos aí por compartilhar um pouquinho da história da raça, né? Não sei se está todo mundo me ouvindo. Perfeito. Eu queria perguntar com relação, assim, muito, assim... É muito gostoso a gente ouvir toda a história da raça, principalmente quem não está introduzido, que é o meu caso. Eu crio uma raça totalmente diversa. Eu tenho um Terrier, mas é um pet, né? Não é um Jack Russell Terrier, mas assim, eu vejo a história, né? E eu vejo até onde nós chegamos hoje na raça Terrier brasileiro. E assim, com relação aos novos criadores, o Terrier agora ele está com bastante destaque, não só no Brasil, mas fora dele, né? A linha brasileira está com um grande destaque, assim. E vocês acham que isso é bom ou é ruim? Essa popularização, vocês que vêm de 30 anos na criação, essa popularização que a gente está tendo do Terrier, que em alguns países que tem clubes gigantescos especializados, né? O caso da Finlândia mesmo, onde a Paivitar, a gente está vendo muito criador trabalhando com as linhas brasileiras. Vocês acham que isso é bom para a raça? Bom, se é para eu responder, porque eu acho que só eu que estou aberta. Você, Mônica, sempre você. Sempre... Tá, tudo bem. Eu acredito que isso é bom, sim. Quando você desperta interesse e existe também um trabalho sério científico, é muito bom, sim. Mas eu acho que, como nós, brasileiros, temos que dar prestígio e dar valor às nossas raças. Klaus, você falou que você cria uma outra raça que é alemã. E você vê o alemão e o inglês, eles têm uma precisão com as raças que criam e estudos muito sérios com as raças que criam. E eles, assim, eles dão valor, eles são muito patriotas às raças que criam. Agora, o ovelheiro gaúcho foi considerado patrimônio nacional. Eu acho que nós temos que batalhar. Eu conversei já com 3 deputados. Estou batalhando para que o nosso Terrier brasileiro seja reconhecido como um patrimônio nacional, porque nós somos responsáveis por isso. Nós temos que dar valor ao que é de valor. Então, eu acho que é muito bom, mas nós temos que também nos conscientizar e trabalhar sério, Brasil. O Brasil tem que ter a história de... Há muitos anos atrás, nós tínhamos sempre muito intercâmbio. Eu fiz intercâmbio com o pessoal o Celso dos Anjos, Mauro Prisibella. A gente trocava cachorro. Era normal trocar cachorro. Para quê? Abria a linha de sangue e você conseguia chegar num tipo em comum. Cansei de viajar em fazendas, porque tem muito Terrier brasileiro sendo criado em fazenda, e resgatar esses animais para abrir linha de sangue. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência de dar valor ao que é nosso e trabalhar aqui, porque a raça é nossa. Cabe a nós a responsabilidade. É isso. Tinha uma pergunta do Eduardo aqui, deixa eu achar aqui, porque já perguntou bastante gente. Ele falou, tem sido feito algo com relação a isso ou só cruzas por seleção pessoal?
acho que alguma coisa em relação à evolução da raça desde o primeiro padrão para cá, né? Então essa é a pergunta que ele fez aqui. Sim, Aqui claro. pelo tamanho mesmo. Você quer falar, Eduardo? Pode falar. É, mas pelo tamanho, a doutora Mônica comentou aí que ela também concorda e acha que tem aumentado um pouco o tamanho dos cães para hoje. Um pouco, muito, né, gente? Tem aumentado um pouco, muito. E a pergunta dele é em relação que é uma seleção natural genética ou foi os criadores que colocaram isso? Acho que é essa a pergunta, não é, Eduardo? Seja Eu mais acho que não específico. foram É, os mas criadores que colocaram isso. Eu acho que aconteceu. Por isso que a gente está tentando resgatar e diminuir um pouco o tamanho. Não é verdade, Carlos? Isso está acontecendo. Não, apesar que eu não vou entrar nesse mérito hoje é só a história da raça, galera, mas assim, É. isso é uma coisa que depois a gente pode comentar. Bom, na sequência, pela ordem... Não, doutor... mas espera um pouquinho. Só pode falar. coisa que eu quero colocar. Você vê que o Kobayashi ele falou que ele sofreu muito bullying, que antigamente não tinha esse nome de bullying, de piadas de outros juízes por ter dado uma final a terra brasileiro. Olha só. Mas isso cabe a nós, árbitros, temos a consciência que se vê frente a um animal bom, prestigie, ponto final. Mas há 20 anos atrás havia esse preconceito, e você sabe disso, cara. Eu sei, mas eu fui um dos primeiros a ser chamado de louco. E eu chegava e dava para quem eu queria, e nego falava: esse cara é louco, derrubou o número 1 do Brasil. Eu estou nem aí para isso. É a minha concepção de criador, a minha concepção de sinófilo, veterinário, e eu avalio o padrão, avalio a estrutura dinâmica, a qual domino. E, bom, isso aí é outra história, para outro dia. O Carlão louco, quem já conhece não precisa nem falar. Eu dava. A minha decisão era soberana e nunca fiquei fazendo média com ninguém. Mas vamos lá, isso não é assunto de hoje. Depois o Walter quer fazer um comentário. Walter, se for uma pergunta, não querendo, pelo amor de Deus, selecionar a tua participação, mas se for uma pergunta, é bem-vinda agora. Se for realmente um comentário, eu pediria que você esperasse, porque no final eu chamaria você, e temos aqui a presença do vice-presidente da CBKC, né, o Dr. José Luiz Vasconcelos, que também vai fazer umas considerações finais. Quero muito a participação do Zé Luiz também, tá bom, gente? Se for pergunta, eu faço depois, então. Depois. Beleza, então. Obrigado. Na sequência, então, quem pediu a palavra foi realmente o nosso criador, Mauro Prisbella, que também é um grande conhecedor, ajudou aí na palestra junto à Mônica e, com certeza, ele quer fazer alguma observação pertinente. Vamos lá. Mauro, a palavra é sua. Desbloqueia seu microfone. Bom dia a todos, parabéns, Mônica, pela palestra. Acho muito bacana esses eventos todos, têm enriquecido. Inclusive, tem nos ajudado a conhecer pessoas que já têm a raça, ou conhecem, ou criam, e isso vai nos ajudar lá na frente em vários aspectos, inclusive pelo que a gente está vendo, até em participação maior em pistas, que é importante. Sobre ali a origem da raça, a Marina fez uma palestra, uma vez, se eu não me engano, isso é 2003, por aí, 2004 ou 2005, que ela estava revendo essa origem, que é romântica, é verdade, e não tem nenhuma comprovação histórica. Ali quis se dizer, nessa que está no padrão, de que o terreiro brasileiro era um cão de luxo, que ele veio com famílias nobres e tal. Bom, nobre no Brasil é desde quando? Os 400 de São Paulo? Quer dizer, isso não é nobre, né? Nobre para nós, mas como origem nobre não era. Como a gente tinha algumas pessoas que participaram, como o Ricardo Climac, uma vez que pesquisava essas coisas, e ele disse, olha, o homem se vestia francês, a mulher a inglesa, e aí ficou essa coisa de que a gente, nossa cultura tinha isso. A gente herdou, enfim, vários costumes e copiou alguns, até o sistema político, enfim, de outros países, mas assim, de real, o que a gente tem do terreiro brasileiro? Bom, a Mônica falou com propriedade da questão da União Ibérica. A gente tem que lembrar que o Rio Grande do Sul, até 1750, não pertencia ao Brasil, que são os paulistas que fazem as entradas e bandeiras que vão lá desbravar o oeste do Brasil, que pertencia à Espanha, né? A gente só tinha o Tratado de Tordesilhas ali, que era quase que só o litoral. E esse pessoal os antigos paulistas vão lá, né, nas entradas e bandeiras, vão desbravar Goiás, vão até o Pará, vão para vários locais. E depois, estando no Rio Grande do Sul, tem aquela polêmica da colônia de Sacramento, que hoje é o Uruguai, né? Então não existia ali Brasil. Ali era
pertencente à coroa espanhola. E, inclusive, depois tem guerra ali, tem estudo, o Tratado de Madrid, em 1750, que vai reconhecer isso. Depois tem a questão do contestado, que Santa Catarina vira um estado mesmo, divisão com o Paraná e tal. Então, quando a gente vai ver, existiam terres deste mesmo tipo na América do Sul. A própria Marina tinha uma cadela, acho que todo mundo sabe disso, ou alguns mais antigos lembram. Ela mesmo reconheceu que tinha uma cadela chamada Requebra, que era filha ou neta de uma cadela que ela pegou lá no Chile. Chile sempre foi hispânico, nunca foi português. Então, o que a gente sabe? Que a Espanha fazia muito comércio de vinho, e Portugal também, né? E sobretudo o sul da Espanha, ali Andaluzia, fazia comércio com a Inglaterra, né? O Reino Unido. E então esse sul da Espanha sempre foi ligado a navegações também, e estas províncias ali, esses locais, tinham terras de origem inglesa. Esses terriers espanhóis também têm origem inglesa, de um terrier, talvez o White Terrier lá, o original. Mas isso aí a gente pode discutir, como o Klaus falou, que eu acho bacana, a partir de exames. Eu acho isso importante. Já existe, eu tenho no meu site, inclusive, esse exame do terrier brasileiro, uma fotinho lá dos exames que eu fiz no Genuscópio, já há 10 anos ou mais, mostrando a semelhança com raças de outras raças do grupo Terrier. O Terrier brasileiro hoje é mais perto do Airedale do que do Jack Russell, pelo menos dos que foram examinados. Então ali não é nada conclusivo, mas a gente sabe que é muito provável que o Jack Russell não entrou, até porque não existia como raça reconhecida ou trabalhada. E a gente sabe que o Jack Russell tem o sangue Beagle, né? De Beagle, para ter lá mais tenacidade e tal, tem um tipo de corpo um pouco diferente. Então é possível que o Jack Russell não tenha entrado. Essa origem que falam que tem a ver com o Jack Russell foi quando a Marina teve lá, acho que na França, em 96, quando teve a Primeira Mundial, que o Pinguim e a Liberté ganham, e ela encontra um Jack Russell na rua, tem uma foto até na Cães e Companhia, então ficou meio famoso nesse período que o Jack Russell seria uma das raças originais. Isso não tem comprovação histórica. Então, tem comprovação histórica. No período das navegações, existiam terriers na América do Sul inteira que eram muito parecidos com os nossos. Bom, o Brasil é quase um continente, né? O Brasil sozinho é quase o tamanho da Europa. Então, assim, é possível que várias origens, vários cães europeus e outras misturas, o próprio Marcos Rotz fala que ele, no interior, lá em Ribeirão Preto, que é perto de onde ele mora, ele viu, como é aquele preto e canela, Manchester Terrier, né? O Manchester, aquele cachorrinho tinha no interior, algumas pessoas tinham. Então, é possível que tenha entrado na raça aquilo, em alguma mistura. A gente tem que cuidar disso. Então, quer dizer, existia um terrier na América do Sul, sobretudo do sul aqui da América do Sul, e este terrier é um terrier que se mistura com raças locais. Ele vai na Argentina dar um terrier argentino, no Chile um terrier chileno, enfim, em vários locais ele vai dar o seu terrier. O Brasil é o país que, até pelo seu tamanho, pela sua, enfim, pela sua economia e tal, ele consegue, em algum momento, se organizar e promover essa raça, a evolução dessa raça para produzir um tipo, né? Isso é do trabalho, sobretudo, da Marina Lerá, dos Anjos, da dona Miriam, da dona Leila, novamente em 85, por aí, depois do Clube do Fox Paulistinha, em virtude do trabalho que a Mônica falou, da Mônica mesmo, de tantos criadores da dona Marina de Oliveira, que é muito importante. Quando a gente falar da criação da raça, da origem da raça, ela é importante lembrar o Canil Marilu. O Canil Marilu está na base da formação do plantel da Marina. A Marina tinha um cachorro, que é o que aparece no pedigree de todos os nossos cães, indubitavelmente, qualquer cachorro que não seja um cão, que tem um cão com pedigree, que tem a ver com São Paulo em algum momento, ou com o Rio Grande do Sul, no caso Terra da Pituva, ou com Alvorada, Brasília, vai estar no seu pedigree um cachorro chamado Sorocaba de Marilu. Um cachorro registrado, se eu não me engano, o pedigree dele é dia 13 de fevereiro de 1972. Eu tenho uma cópia disso aqui. E então, na década de 70 já se tinha terrier brasileiro registrado, e esse terrier brasileiro tem origem no sangue Marilu. A Marina Lerário começa com a linha Marilu. Então isso é importante, é que o tipo Marilu era um tipo muito aberto, e a Marina no Canil Tá Bom produziu um tipo de umas linhas mais fechadas, mais endogâmico, né? No Rio Grande do Sul nós tínhamos cães mais soltos em fazenda, por causa das propriedades rurais, como tinha assim em Goiás. Então os tipos que a gente vai falar no futuro, em outras palestras, é importante que a gente lembre disso, quer dizer, que eles descendem
de linhas que, em geral, já estavam na sua região e cada criador fez uma seleção que trouxe tipos diferentes hoje em dia. Eu acho que essa discussão do tipo, que eu vi de tamanho, ela é importante, mas não é para hoje, né? Hoje é importante a gente saber isso. Existia um terrier que era do sul do Brasil, sobretudo, dessas colônias hispânicas e portuguesas, que era o Brasil, e ele foi reconhecido pelo Brasil porque desenvolveu essa raça. Mas existe, como lá a gente tem aí, até a Mônica falou isso, do Foxter, né? O Celso uma vez mostrou fotos, cães no Uruguai, cães na Argentina, cães chilenos, muito parecidos com o terrier brasileiro. Só que não houve um trabalho de seleção para um reconhecimento de raça. No Brasil teve. Então o terrier brasileiro é brasileiro porque o Brasil desenvolveu esse trabalho. Mas não que ele só surgiu no Brasil. Ele surgiu na América do Sul, sobretudo no sul da América do Sul. Exatamente. A nossa sorte é que essa fantástica criadora Marine, junto com os outros, correram na frente e a gente oficializou primeiro. Parabéns, então. Gente, por uma questão de ordem, né, eu vou começar a iniciar, acho que não sei se tem mais alguma pergunta, de fato, pergunta para palestrante, tá, gente? Mas eu vou... não tem mais nenhuma pergunta aqui, não. Então, eu vou aqui finalizando e vou pedir, então, aqui, primeiramente, a palavra do Walter Coutinho, e que eu tenho certeza que ele deverá dar uma grande novidade. Eu vou dar um spoilerzinho aqui, Walter, né, sobre o que a CBKC e o Conselho de Raças, no caso a nossa, vamos estar desenvolvendo agora com as 3 raças brasileiras, junto à CBKC, junto ao Conselho Sinotécnico. Eu acredito que ele deverá falar sobre isso. Então, com a palavra, né, o coordenador-geral de todos os conselhos, Dr. Walter Coutinho, da CBKC. Muito bem, bom dia a todos. Já havia cumprimentado alguns. É um prazer muito grande estar sempre falando de cachorros, né? Que é o que mais a gente gosta, né? O importante independe da raça, nós amamos os cães e é sempre muito bom, uma oportunidade. E até essa pandemia tem sido boa e fértil nisso, né? São muitas lives, é a maneira da gente encontrar os amigos, trocar conhecimentos, informações. Eu fico muito feliz. Parabéns, Mônica, pela sua palestra, amiga querida de mais de 3 décadas já. Parabéns, Carlos, pelo trabalho do Conselho. Parabéns a todos esses abnegados aí da raça terrier brasileiro. E temos algumas notícias, sim, mas talvez a melhor de todas, sabe, Carlos? Para mim, é o Congresso de Sinofilia que nós vamos ter dia 8 e 9 de agosto, né? Sábado e domingo. Por favor, todos estão convidados, divulguem ao máximo. Será um congresso muito interessante, pioneiro que nós estamos fazendo, que a CBKC está fazendo, e onde haverá um painel das raças brasileiras. Teremos um espaço especial para o terrier brasileiro. Carlos é que deve ministrar a palavra. Depois nós teremos, na sequência, uma mesa redonda. Então, é uma oportunidade muito grande. Isso vai passar no mundo todo, vai ficar nos arquivos da CBKC. E nós temos tido a oportunidade realmente de expandir os conhecimentos sobre as raças brasileiras. Então, todos estão convidados. Por favor, aqui eu vejo formadores de opinião presentes nessa live. Nos ajude a divulgar este evento pioneiro e que será de grande preciosidade e valia para a troca de conhecimentos em todos nós. Eu gostei muito... Eu tenho um projeto até pessoal e que devagarzinho eu vou levando para a CBKC. Já tive a oportunidade de falar com o Fábio e Mônica mencionou aqui. Vocês foram até pioneiros com relação ao padrão antigo que vocês tinham com relação à resenha, não só de cores, mas também os desenhos, né, das conformações das cores. E eu sou muito favorável aqui, e eu vou tentar isso nessa minha gestão enquanto presidente do Conselho de Raças, é que nós tenhamos pedigrees que eu chamo de especiais, com aquelas especificidades de cada raça, onde vai ter a súmula do cachorro, vai ter todos, não só os títulos, e aquelas informações que as raças entendam pertinentes e que devam ter. Então, no caso do terrier brasileiro, seria muito interessante que a CBKC, com o tempo, a gente vai fazer um programa disso, disponibilizasse essa oportunidade dos criadores terem um pedigree especial, como em várias raças no mundo todo nós temos, né? Gostei muito também do que a Mônica falou, e estamos precisando disso. Eu também faço parte da Comissão de Assuntos Legislativos, que a Mônica faz parte também, junto com o Darson, junto com o Renato. E acho que é o momento de nós colocarmos todas as raças brasileiras
através de projeto de lei, que elas passam a ser construídas um patrimônio nacional. Eu acho que seria um reconhecimento muito grande que o legislativo daria com relação ao trabalho de tantos abnegados. E a gente vai tentar trabalhar nisso também. E a notícia que veio através do Conselho Sinotécnico e que vamos ajudar, o Conselho do Terra Brasileira já está convocado, a CBKC quer colocar no ar um padrão comentado da raça, e que será feito por vocês, que são os especialistas na raça, e isso será difundido no mundo todo e também nos sites, nas mídias da CBKC. Então, a gente tendo um padrão comentado, nós vamos poder alinhar melhor todas essas correntes de pensamento, algumas aqui externadas aqui, todas são muito boas, todas são valiosas e ajudam na difusão do conhecimento. Então, a CBKC já vai estar trabalhando, primeiro, com relação às 3 raças nacionais, a esse padrão comentado da raça. Então, é isso que eu queria deixar essas notícias para vocês. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, estaremos presentes em outros. Tá? Parabéns, Carlão, parabéns, Conselho, parabéns, Mônica. Tá? Um prazer estar com vocês. Muito obrigado. O prazer é nosso. Tá E vendo? é uma honra, meu amigo, uma honra muito grande a tua presença aqui. Zé Luiz, uma honra enorme também você estar presente, viu? Espera aí que o Zé já vai falar também. Eu só queria, aproveitando, então, gente, primeiro sonho nosso se realizando. Quando nós iniciamos essa união de criadores para iniciarmos essas lives, era em busca da gente fazer o nosso padrão comentado e apresentar esse projeto à CBKC. Olha que legal! Eles já tomaram a iniciativa com seriedade, com essa vangloria que eles vêm alcançando, junto à mudança realmente de uma gestão incrível, usando agora a tecnologia, realmente atualizando as mídias. Nós precisamos realmente acompanhar o que o mundo está evoluindo e a CBKC está nos apoiando. Então, que fique aqui registrado esse apoio. E vamos fechando com chave de ouro. O maior representante da entidade, o nosso vice-presidente, vai dar a palavra dele agora. Sua palavra, Dr. José Luiz Vasconcelos. Olha, em primeiro lugar, não o maior, mas o segundo maior, se é que há uma ordem de grandeza nisso. Presente. Não, porque, na verdade, nós somos sempre fomos, e você sabe muito bem, porque também faz parte disso, nós somos um grupo de malucos que faz sinofilia no Brasil e que, por acaso, agora chegamos na CBKC numa posição que a gente pode fazer alguma coisa, né? Se você parar para pensar, ninguém chegou do nada, todo mundo tem um histórico em cima disso, etc. e tal, já demais. Como Mônica, que eu tive o prazer de brigar aqui no Rio, quer dizer, não com ela, mas tendo a Mônica como parceira, o que foi fantástico, e tendo que aguentar cada coisa, quer dizer, tem uma coisa que às vezes o meu sangue hoje em dia está subindo mais rápido quando se toma de cachorro, não quando se fala de direito. E a gente mantém aquela tranquilidade, que, aliás, tão bem expressa pelo Walter, mas quando a gente começa a falar de cachorro e a escutar determinadas coisas, realmente é a coisa séria da parte. Entendeu? A profissão a gente obviamente trabalha, mas a parte séria é a parte dos cães. Eu queria, assim, cumprimentando a todos, fazer até um comentário muito interessante. Eu gostaria que o Mauro começasse a melhorar um pouco essa conexão dele, porque ele faz colocações muito interessantes, situa historicamente, entendeu? Tanto aqui quanto na live no Zoom da CBKC, acaba que a coisa fica complicada, entendeu? Porque a gente não consegue escutá-lo, né? Volta e meia cai. Assim como o Cláudio também. Mas está cortando a minha voz? Porque eu ouço bem vocês o tempo todo. Numa parte deu uma cortada, até te mandei uma mensagem que estava cortando, mas tranquilo, acontece. Não, mas vamos, porque são coisas bem interessantes. Já fica mais fácil com o Cláudio, com que eu tenho tendo a oportunidade de conversar por causa do nosso grupo, da outra vertente de projeto, né? Inclusive, exatamente, Zé, aproveita e anuncia qual que é a outra iniciativa fantástica que a CBKC está querendo desenvolver e nós vamos estar, o Conselho, apoiando isso. É importante. Exatamente, até foi iniciativa do Conselho
e nós estamos tentando trazer o reconhecimento AKC para o terra brasileiro. Tá? Isso foi tentado há um tempo atrás com o Fila, mas por uma série de problemas, uma série de aspectos que rodaram o mundo, de cães de temperamento forte. Zé, desculpa te cortar, mas nós temos pessoas que são simplesmente proprietários. Explica o que é o AKC. O AKC, na verdade, é o American Kennel Club. Seria a FCI, é o nosso sistema que congrega cerca de... O número agora eu não vou chutar porque eu posso estar errado, mas vários países no mundo, não só como membros plenos da FCI, mas também membros contratantes ou membros parceiros da FCI. Agora, não é o único sistema. Como eu chamo de sistema, é um sistema que regula registro de pedigrees, criação, exposições, premiação, que na verdade tem que pensar como reconhecimento de um trabalho de criação sério em todas as raças, só que nem todos os países fazem parte da FCI. Então nós temos outros 3 sistemas que existem, que um é o do American Kennel Club, que só é aplicável ao American Kennel Club, o outro do Canadá, aliás são 4, o outro da Austrália e o outro inglês, do The Kennel Club. Os outros 4 que têm convênio com a FCI. Tá? Tem até um meio dos países nórdicos, mas que hoje em dia fazem parte da FCI ainda, mas tem também um modo muito próprio de pensar. Então, isso vai ser um trabalho árduo, todo mundo aqui já está sabendo, mas a gente vai enfrentar. Se a gente não resolver tudo, pelo menos vamos avançar o máximo possível nessa gestão para que a gente deixe as coisas o mais próximo possível desse reconhecimento. A Mônica, eu achei fantástica a tua abordagem com relação à origem. Veja bem, a origem romântica, aí vamos dar uma defendida, ela tem um pouco a ver até com toda a história das raças que vieram originadas através da mão da nossa querida, e há que se reconhecer sempre a importância dela para a nossa zoofilia, Leila Rebelo. Porque é aquela coisa do, por exemplo, falando oh, meu Deus, do Pampiano, não. O outro. Carlão, me ajuda. Gaúcho? Gaúcho? Não, o outro. O Oveleiro, não. O outro. O Dog. Veadeiro Pampiano. Não é o Veadeiro. O Dog Campeiro. O Dog Campeiro. Entendeu? Que vinha, etc. e tal. Então batia-se. Aí isso eu me lembrei disso. Batia-se a porteira, o peão não estava se preocupando com ele, mas pelo tamanho ele passava debaixo da porteira. Já está crescendo demais até atualmente, entendeu? Para o que foi originalmente colocado. Aí me lembrei da crítica. Carlão, posso te pedir um favor? Só tira isso, porque eu prefiro olhar para a cara das pessoas. Claro, é mais fácil para falar. Agora, entendeu? Pronto, obrigado. Todo mundo aí. Aí eu me lembrei da observação que foi feita do tamanho do terra brasileiro. Está acontecendo a mesma coisa com essa outra raça. Tá. Talvez até mesmo de uma forma de inércia, porque as rações hoje são muito mais nutritivas e etc. e tal do que eram no passado, de que forma eles eram alimentados também, né? Mas assim, a tua ideia, ela explica, a tua abordagem, ela explica porque a gente tem esse tipo, tá, de terrier que nem o do terrier brasileiro. Nós temos o ratoneiro cubano, o valenciano, no Japão, etc. e tal. Quer dizer, olha, haja estudo para todo mundo ir para a Inglaterra e trazer um Fox para seus respectivos países, entendeu? Aliás, se isso fosse o fator preponderante na formação do terrier brasileiro, nós teríamos até hoje uma elite cultural maravilhosa. E a quantidade de gente que foi estudar na Europa, entendeu? É fantástico, sabe? Uma coisa realmente impressionante. Até pelo que o Mauro colocou, a existência de terriers em todo o Brasil, Sim. Isso me lembra também, e a gente não pode fugir muito disso, da própria origem explicável do Fila, né? As pessoas falam, cruzaram isso e com aquilo. Existe uma tese do Fila brasileiro que, aliás, eu acho que tem que se fazer justiça, não estou dizendo que seja mais correta ou a menos correta, não. Mas que é extremamente interessante, do nosso querido
árbitro nordestino, o Menezes, mas eu acabei de esquecer o primeiro nome dele. Estou cada vez pior nesse tempo de pandemia, entendeu? Quando eu chegar aos 60, eu já não sei nem mais o que é cachorro. O Denis Menezes, entendeu? Um estudioso, etc. e tal, que tem uma teoria maravilhosa que tem a ver com o antigo Barão da Torre, que foi um nobre português que veio, que ali, baseado na Bahia, ele chegou a ter uma propriedade que se expandia por todo o Nordeste e descia. Como a corte era no Rio de Janeiro, lembre-se que o fluxo ali era feito Bahia, e o que tem no meio? Espírito Santo e Minas. Sim. E aonde foi, e aliás, nesse ponto é engraçado como é que São Paulo se preocupa em refinar as raças, né? O Paulo Santos Cruz foi buscar o berço em Minas, né? Mas utilizá-lo em São Paulo para melhorar a raça e tudo mais. Isso que aconteceu também, esse mesmo, digamos assim, ímpeto com relação ao terra brasileiro. E ele simplesmente, esse Barão da Torre, como tinha muito a defender, e eles eram aguerridos até para manter esse território, e eles eram pecuaristas, principalmente, e aí por aí eles faziam as entradas e bandeiras para conseguir mais terra para o gado. E existe, e o Denis chegou a pegar esses registros, de uma quantidade enorme de mastim napolitano, de mastinos espanhóis trazidos para o Brasil. Se você olhar o mastino espanhol e olhar o nosso fila, você encontra assim, umas semelhanças fantásticas, de linha de dorso, de tipo, às vezes, sabe? Não estou dizendo que essa seja a mais correta, eu estou dizendo que há. Então, a gente buscar essa origem, exatamente, de uma forma científica, fica até mais... E acho melhor até que a gente parta para isso, porque nós vamos ter, em algum momento, não só dentro da própria FCI, mas até no reconhecimento pelo AKC, de mostrar que, peraí, parece igual, mas nós somos diferentes, ou pelo menos temos muito mais informação. Exatamente. Perfeito. Né? A questão aproveita, Zé, inclusive para convocar todos aqui que se conhecem pessoas, que são proprietários. Se você, criador, já vendeu algum cão para os Estados Unidos, né, retome esse contato. Exato. É importante. Proprietários, não é necessário que sejam criadores. Proprietários, que já foram ou são, e se Deus quiser até voltarão a ser, porque é importante que nós tenhamos um número de 150, esse é um número mágico, neste primeiro momento de 150 terriers brasileiros em terras americanas. Porque não nos iludamos, preste atenção, não é um clube brasileiro, o ACBKC, tentando implementar isto nos Estados Unidos. Isso é que é importante notar. O AKC, claro, vai trazer visibilidade e mais credibilidade para a nossa raça. Mas não se iludam. É que nem a doutrina Monroe. O AKC é para os americanos. Se os americanos não se interessarem por uma raça, babau. Isso parte de americanos. Isso que é importante. Por isso a veia da gente também estar vendo dos nossos cães que estão em terras americanas, ou você que cria, buscando muita funcionalidade, lá nos Estados Unidos é muito comum as provas dos cães fazendo caça de roedores. Ele não precisa matar, é uma situação que o roedor fica dentro de uma caixinha, escondido em montes de feno, e a atitude do cão de achar, encontrar e tentar atacar a caixinha. Bastou, fez isso, ganhou digamos, a aptidão, a atitude. O título. É o título. De um cachorro de barn hunting. A caça de celeiro. Então, mas além disso, isso é muito legal. Porque nós temos uma veia aqui de criadores que bate muito em cima que realmente o cão precisa ter essa função, que é a função original da raça. Então, assim, e tá aí a sua chance. De repente, a gente conseguir um mercado de pessoas, que o americano gosta muito disso, de, às vezes, ter o cão com essa função de competição. E não beleza, só estética. Exato, é o inato. Então, de repente, você olha que mercado fantástico que nós criadores vamos ter de pessoas com poder aquisitivo e uma moeda forte,
adquirir bons animais, ajudando a construção e a manutenção do nosso canil. Vamos falar em finanças, porque aqui tudo bem que é uma utopia dizer que cachorro vai te deixar rico ou vai te fazer ganhar dinheiro, mas a gente tem a automanutenção do seu próprio canil. Então, isso pode ajudar, é um mercado a mais que a gente pode estar atendendo e fazendo o quê? A seleção que você tanto ama, de cães com funcionabilidade. Desculpa. Exatamente. Não, é perfeito o que você falou, até porque a gente tem muito pouco hábito. A gente só fala na funcionalidade, na função, essa coisa na função do cachorro quando a gente está comentando padrão, entendeu? E não na verdade, na prática, a gente acaba... Nós não somos Aliás, infelizmente, eu acho até que isso está mudando, mas até agora a gente tem sido um país muito mais de proprietários e exibidores de cães do que propriamente de criadores. Isso de uma forma geral, e eu acho isso lamentável. Quer dizer, não é lamentável porque cada um sabe da sua vida. Quem mas sabe a no gente futuro tem que a gente pode até incentivar... instituir, né? A gente pode até instituir esse título também, né? De o cão fazer uma prova de trabalho, como tem no Hot, como tem em outras raças, fazer uma prova Carlão, de trabalho. Esse cão ter mais um título funcional. Carlão, veja bem, é muito fácil a CBKC criar títulos e botar. Esse tipo de coisa, cada dia mais me convenço, tem que vir do clube, do interessado, do coisa para a gente. Conte entendeu? Conte Até conosco. como o Walter lembrou bem, uma série até dos exames, etc. e tal, a gente está... Isso aí, veja bem, não me cobrem nada por enquanto, até porque a gente fez o layout do pedigree. Mas a gente quer incluir uma série de coisas no pedigree, conforme for, através de QR Code. É uma coisa mais para frente. Entendeu? Fantástico. Tecnologia. Clicou no QR Code a informação completa do cão, que dá para escrever um livro no QR Code. Isso é muito legal. Exatamente. E aí você não vai precisar ficar mudando as coisas, etc. e tal. Vai ter tudo lá em qualquer smartphone, vai ser capaz de entrar e saber o que está acontecendo. Mas exatamente isso, quer dizer, essa similitude, às vezes, entre a origem, ficar de fila de terra brasileiro e a seriedade que alguém apontou. Tinha uma outra coisa que eu ia comentar, mas eu esqueci. Mas a seriedade que alguém apontou do que o inglês faz é muito interessante, porque não se esqueça que os terriers, a origem nobre do nosso terrier brasileiro, seria o único terrier do mundo com origem nobre, né, praticamente. Porque o terrier, o grupo terrier é de campesinato. O Klaus, o Klaus depois até queria fazer um comentário, porque foi o que o Klaus iniciou no comento. Exato, até pobre. Você tinha um ato na Inglaterra que proibia quem não fosse lorde ou tivesse terras, bem, coisa, por causa das caças grandes, né, que era um esporte bem apreciado, eles poderiam ter hounds, entendeu, que eram maiores, etc. e tal, para caçar e para defender isso, cães maiores, como o mastiff, etc. e tal, ou até pela própria questão do bull mastiff, que a raça foi criada pelos guarda-caças para impedir a invasão da propriedade, mas sem atacar nem a caça nem as pessoas. Então, esse ato proibia. Então, o que sobrou para o campesinato? Os terriers. Que pegavam os roedores para manter a saúde. O Klaus falou muito sobre isso. Para tirar trazia a mim início de tudo foi Fox pelo liso. Por isso é que eu gosto tanto dos terriers assim, em geral. Então, eles pegavam para ajudar a alimentação em casa, etc. e tal, e cada um se adaptava às suas próprias condições. É muito interessante, você pega, às vezes, o Lakeland, por exemplo, e um Welsh, muito próximos, né? E até o Scottish e o West, também muito próximos, com a mesma origem, mas totalmente adaptados ao terreno e às condições de cada local, embora muito próximos, né? Então, quer dizer, aí a gente ficaria falando de terra há um tempão. Eu só entrei aqui para dizer, Mônica, sou seu fã sempre. Eu também. Dentro e fora do livro de direito, a tua paixão pelos cães é admirável, sabe? Como você se entrega, uma entrega de qualidade sempre, acrescentando. Você tem um poder agregador maravilhoso, sabe? Que é uma coisa admirável e assim, você é uma peça importantíssima desse nosso tabuleiro sinófilo, que na verdade tabuleiro sinófilo, mas sem oponentes, mas com parceiros sempre, né? E bons competidores. Carlão, parabéns pela iniciativa. A todos,
super obrigado. Walter, grande parceiro de sempre também. Tamo junto. E aos novos, assim, parabéns. Em nome do Cláudio e do... Meu abraço, querido. Um grande abraço para vocês, porque há muito trabalho a ser feito, mas a gente começando agora, a gente vai levar mais longe, até porque, você veja, a própria Marina começou, levou até, depois se retirou. Eu vou trazer a minha madrinha de volta, fica tranquilo. Eu espero, sinceramente. Vou trazer a minha madrinha de volta. Eu espero sinceramente. O Klaus quer fazer uma consideração final, que aí depois eu já corto a gravação, gente, e abro aí para o pessoal bater papo, fazer o recreio, como diz a Clarice. Vai, Klaus, a sua palavra é sua. Pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu acho que isso sempre são oportunidades ótimas para a gente discutir, colocar nossas ideias, sempre com muito respeito, carinho, e pensando principalmente em evolução da raça. Eu acho que esse é o nosso foco principal. Eu gostaria de lembrar que a gente tem um canal no YouTube, onde dou conselho, onde que assim que terminar as palestras, a gente vai colocar a gravação lá, e temos também um canal no Facebook, vamos colocar todas as palestras, o link do YouTube das palestras, e também outras informações. Ontem, por exemplo, a gente já colocou, anexou um trabalho feito com o TR brasileiro sobre a descoberta da mutação que dá origem ao MPS tipo 7, mucopolissacaridose. A gente colocou trabalho científico lá. Eu coloquei um resumo em português, com uma tradução mais aproximada possível do original em inglês. E assim a gente vai tentar toda semana. Eu quero lembrar quem tem filmes com TR brasileiro, filmes históricos, exposições antigas, TR brasileiro trabalhando, por favor, entre em contato conosco para a gente colocar lá no canal do YouTube e colocar no Face. São dois canais muito importantes para a gente divulgar o TR brasileiro, não interessa o quê, né? A gente estava discutindo antes da palestra também. Vamos, então, tentar fazer essa semana, inaugurar um canal no Facebook, uma página no Facebook, TR Brasileiro Fox Paulistinha de antigamente, onde que vai ser aberto para todo mundo que tiver fotos antigas, até para a gente comparar a evolução da raça ao longo dos tempos, tá? Para a gente postar fotos. É claro que seria muito importante que cada um, ao postar a foto, dizer quando foi feita, onde foi feita, por quem foi feita, e assim o máximo de informações possível, que assim vai ficar gravado para todo mundo poder participar. Em relação a isso que o José Luiz falou, sobre o TR brasileiro nos Estados Unidos, a gente estava conversando durante a semana em um grupo de WhatsApp. A gente vai tentar fazer, inaugurar, para daí depois eles assumirem uma página no Face, Brazilian Terrier in the US, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, a gente vai começar para daí eles tomarem conta, né, José Luiz? Assim, para eles irem adiante, né? Só o pequeno notável, né? The new little bombshell. Que tá... E então, assim, são algumas coisas que a gente vai colocando. Sempre estejam por dentro da página, ou sempre vão lá, dá uma consultadinha na página do Conselho. Eu gostaria de lembrar que há muitos anos já, a gente já teve uma iniciativa de incluir o TR brasileiro em um banco de dados internacional, que é o INGRUS, com origem lá na Rússia, mas que tem várias raças no mundo inteiro. E o INGRUS tem pedigrees, que você pode ir lá digitar o nome do cachorro e vai alguns cães, você pode ver o pedigree dele até 10 gerações para trás, e é um banco de dados público. A gente vai colocar no Face também o link para isso, tá? Já existe há muitos anos, há alguns anos isso,
Então, mas que infelizmente poucos criadores brasileiros ainda colocam dados lá dentro. O Ingrus ele é mais consultado e tem mais dados de terreiros brasileiros europeus, tá? Então a gente vai tentar fazer com que isso aumente em relação aos terreiros brasileiros aqui do Brasil, tá? Se alguém, eu vou colocar lá na página do Face do Conselho, e se alguém tiver dificuldade em entrar lá e tal, ou colocar o pedigree de um cachorro lá no Ingrus, entre em contato conosco que a gente ajuda isso sem problema nenhum. Pessoal, eu vou me despedir particularmente aqui. Hoje é aniversário de 15 anos da minha filha. Eu tenho que subir para almoçar com a minha família, principalmente com a minha filha. Isso é comprometimento, sabe? No aniversário da filha, ele está aqui disposto a ajudar. Parabéns, Cláudio. Parabéns. Ela não ficou muito contente que eu estava aqui hoje, mas tudo bem, vamos lá. Que filho de cachorreiro que fica contente é que é difícil, mas tudo bem. Bom, parabéns, então, Klaus. Nós estamos com o tempo estourado, eu tenho que finalizar aqui, senão o negócio é muito grande. Posso dar uma parte rápida? Claro. Todo mundo fala padrão comentado. É bem sucinto. Nós temos na página da FCI um padrão comentado do Terra Brasileiro e do Fila Brasileiro, porque isso foi pedido numa época, e no final das contas, acabou eu e Cláudio depois fazendo a tradução, etc. e tal. Só lembrando que se tiver alguma modificação lá, qualquer coisa, vocês podem fazer e a gente coloca lá diretamente. É só substituir o que existe. Olha, temos aqui que é um pedido que foi feito e nós atendemos. Você lembra disso, porque você ajudou também. Sim. Não, a grande ideia é exatamente isso, que a gente faça esse padrão comentado agora, porque existe um prazo, existem regras junto à FCI, para que realmente depois o padrão oficial seja, de fato, mudado de acordo com o que todos os criadores hoje têm em comum acordo de alguns detalhes que vêm evoluindo e algumas coisas que foram, digamos que, desevoluindo. Isso que é muito... Eu não sei nem se essa palavra existe no português. Mas, então, esses detalhes que nós temos evoluiu, exatamente. Então, assim, nós vamos tentar realmente buscar isso. Hoje temos pessoas aqui que amam a raça, estudiosos como o Mauro, né, como o Rogério, que é um antigo na raça aqui também, conhecedor, e entre outros. Eu não vou ficar citando nomes. Eu só vou finalizar, então, agradecendo a presença de todos, agradecendo a CBKC, agradecendo em especial a minha amiga Rosana Knapp, gente. A Rosana está fazendo todas as imagens do padrão comentado em desenhos, ou seja, nós vamos evitar usar foto de cão de A, B ou C, não gerando nenhum tipo de problema, e sim transformando em desenhos ilustrativos e muito bem feitos para a Rosana. Então, parabéns, Rosana, gratidão em nome do Conselho e de todos os criadores, tenho certeza que é estendido a todos aqui, pelo seu grande empenho. Então, você que é criador, que puder nos ajudar com vídeos, que é uma coisa que nós queremos ilustrar o padrão também com vídeos de movimentação, depois nós vamos estar passando sobre realmente alguma coisa sobre atitude e realmente fotos, que o Mauro já vem colaborando, o Klaus, a Tayana e muitos outros aqui. Nós temos até cães de vários nobres aqui, que a gente está usando ele como o quê? Como o arcabouço do cão perfeito. Ficou perfeito, não nasceu no canil de ninguém aqui ainda, e não sei se um dia vai nascer. Mas a gente tem que buscar através desse esboço. Desculpe te interromper, mas o Mauro falou que tem uma informação. Ele está... Então fala, Mauro, pode falar. Pode falar. E depois eu finalizo com você, Mônica. Falaram dos Estados Unidos, né? Acho que em 1994, por aí, a Marina Lerário mandou para Menida Dowdy, D-O-W-D-Y, de um canil chamado Castle Filas, uma fêmea que acho que a Mônica comenta aí, que se tornou lá, acho que ganhou um quarto de grupo numa exposição. Essa menina me procurou em 2002, eu mandei 4 cães para ela. Eram um macho e 3 fêmeas. Para ela e uma amiga dela, que também era criadora de filas. Então, existem no terreiro brasileiro, nos Estados Unidos, já há algum tempo, de mais de um criador. Depois eu não sei se tem mais... eu até perdi o contato com elas, mas isso. Castle Filas, Menida Dowdy é a pessoa. Então era interessante, eu até vou procurar ela para a gente ver. Volto a reforçar. Todos vocês que venderam cães para os Estados Unidos, retomem esses contatos. Hoje o Facebook é muito fácil de você encontrar aquela pessoa, mesmo que você perdeu o contato com ela. Tente achar, retome. Às vezes a vantagem dessa raça é gigantesca. Se esse cão foi vendido há menos de 15 anos, ele está vivo, ele está lá, eu tenho certeza. Ele é um terra brasileiro, ele está lá. Não importa a idade. Importa a pessoa se apresentar como proprietário para a gente juntar esse número, para assim a gente começar a fazer um trabalho incrível lá. Então, conto com todos vocês.
Desculpa, gente, de eu ter que finalizar. Eu preciso que a Mônica faça as considerações finais para a gente encerrar a gravação, senão fica muito longa, depois fica ruim até para a galera assistir. Mônica, a palavra é sua. Gratidão a todos. Mauro, parabéns pela participação sempre. Vai lá, Bom, eu tenho que agradecer ao nível de todos os participantes, a honra de poder falar e me coloco à disposição sempre. O Terrier brasileiro, eu tenho sangue de Terrier, eu acho que eu tenho espírito de Terrier, que eu mordo igual, eu brigo igual, eu sou pequenininha igual, então eu sou Terrier brasileiro, que nem os bichos que eu crio. Muito obrigada a presença de todos, em especial Zé Luiz, te amo. Amo você, Walter, é um amor antigo de muitos anos. E, gente, muito obrigada de vocês terem participado e a honra de poder falar com vocês. Mauro sempre muito, muito inteligente, muito capaz, com um vasto conhecimento da raça. Klaus, gente, muito obrigada. Carlos, muito obrigado pelo convite e tuas ordens sempre, sempre. Pelo Terrier e pelos cães e por nós criadores, eu estou ali na luta. Vamos brigar, gente. E Zé Luiz, Walter, vamos brigar para fazer o reconhecimento patrimônio dessas nossas raças brasileiras. Legal. Com certeza. Muito legal. Bom, gente, eu vou só dar uma pausa na gravação, encerrando aqui então a participação de todas. Semana que vem, domingo, no mesmo horário, nesse mesmo canal, guarda esse canal do YouTube, do Zoom, esse mesmo link, vai ser nesse mesmo link, não precisa mudar nada, é só às 10 horas da manhã, no domingo que vem, mais um item aqui, e eu vou estar divulgando para vocês durante a semana qual vai ser o próximo tema, tá? E não percam, não percam. Vou deixar na curiosidade que é mais legal. Um beijo a todos. Parabéns pela participação.